Bom dia, gente. Vamos lá. Hoje, aulinha de ciências, né? Vamos fazer uma revisão aí sobre o nosso sistema digestório, tá? O que é que você vai fazer? Você vai ler aí o texto, tá? E depois vai resolver aí as questões, tá? Então, vamos lá. Questão 10. Questão 10. Ai, meu Deus, já tô nas respostas já. Sistema digestório. O corpo humano possui diferentes órgãos internos, cada um com uma função. Isso permite com que o nosso organismo funcione corretamente. O sistema digestório é composto por vários desses órgãos. Ele é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, fazendo com que os seus nutrientes sejam levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Depois disso, o que não tem utilidade para o organismo é eliminado pelas fezes. A esse processo damos o nome de digestão. Graças a ela, temos energia para brincarmos, estudarmos, enfim, para fazer as nossas atividades diárias. Os órgãos que compõem o sistema digestório são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. A digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. A produção de saliva é estimulada e os dentes e a língua trabalham para triturá-lo e umedecê-lo. Após esse momento, ele é engolido, passando pela faringe, pelo esôfago e depois para o estômago. O estômago é o local para onde o bolo alimentar se direciona. Ele se junta ao suco gástrico, que é uma substância encontrada ali, e que auxilia na transformação do bolo alimentar em pedaços ainda menores. Depois disso, ele passa a ser chamado de quimo. À medida que os alimentos chegam, o estômago vai se dilatando. Normalmente, ele consegue acomodar até 2 litros de alimentos, mas isso varia de pessoa para pessoa. Alguns nutrientes já são aproveitados pelo corpo, sendo levados pelo sangue para as células. Depois do estômago, o quimo vai para o intestino delgado. Lá, ele é misturado ao suco pancreático, feito no pâncreas, a bile vindo do fígado e ao suco entérico do próprio intestino. Ali outros nutrientes são aproveitados e ao final do processo o quimo passa a ser chamado de quilo. O quilo segue para o intestino grosso. Lá água e sais minerais são aproveitados. O restante passa a se chamar fezes e é eliminado para fora do corpo pelo ânus. Aí nesse texto, né, ele tem duas maneiras, né, ele fala de duas maneiras diferentes o processo, né, da digestão, tá? Então, tem duas maneiras diferentes que você pode aprender, né, e ainda tem a sua, que você vai explicar com suas palavras, né? Pra você ver aí como tem várias maneiras de você explicar a mesma coisa, certo? Na tarefa de classe, você vai me responder aí, ó. Que critério é usado para agrupar os alimentos? Né? Como é que eu faço para me separar os alimentos? Que critério eu vou usar? Né? 2. De acordo com os nutrientes, os alimentos são divididos em 5 grupos. Quais são esses grupos? Então, você vai lá no seu livrinho, certo? Na página, vamos lá. Eu vou lhe ajudar aí para você pesquisar. Na página 193 começa, né? Tá? Na 193. Que critério é usado para agrupar os alimentos? Você vai lá ler, né? Ele é agrupado de acordo com os nutrientes, né? Então, eles são agrupados em quê? Em 5 grupos. Quais são esses grupos? Tem aí na página 193, ó. Proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, tá? Você encontra aí na página 193. Por que você acha que a alimentação saudável deve ser composta de diferentes alimentos? Aí é uma resposta sua. Por que você acha que tem que ter diversos alimentos? 4. Defina alimentos energéticos, alimentos reguladores e alimentos construtores. Tem na página 194, tá? Diz aí, ó, os alimentos energéticos, né, são os que fornecem energia para o nosso organismo.
cadê o que ele quer? Os energéticos, né? Os reguladores, eles regulam o nosso organismo, né? Eles regulam o nosso intestino aí, os órgãos, né? Do nosso sistema digestório. E os alimentos construtores, eles ajudam a diversas estruturas do nosso organismo. Questão 5. O que você entende por desnutrição e obesidade? Também você vai encontrar aí, ó, página 197, a desnutrição, e 198, a obesidade, né? A desnutrição é a falta de nutrientes, né, no nosso organismo. Não é a falta de alimentação, tá? É a falta de nutrientes. Eu posso comer, mas não vou estar comendo coisas nutritivas. Então, eu vou ficar desnutrida, tá? E a obesidade é o excesso de gordura no meu corpo, certo? Eu posso comer bem pouquinho, mas como comidas bastante gordurosas, né? Bastante carboidratos, aí eu engordo, mesmo comendo pouquinho, certo? Por isso tem que ter uma alimentação balanceada, né? Questão 6. Os alimentos são divididos de acordo com o tipo de processamento. Cite um exemplo para alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Aí no livro ele dá 3 exemplos. Eu não quero esse exemplo do livro. Tentem achar outro, tá? Ele, para in natura, ele dá sardinha, o milho, morango. Para os processados, sardinha em lata, milho em conserva e o morango em conserva. E o ultraprocessados, ele dá o peixe empanado, salgadinho de milho e o sorvete de morango, tá? Então tentem aí colocar outros, tá? 7. Explique com suas palavras o que é digestão. Eu já expliquei com as minhas palavras, aí no texto eu já dei mais 2 exemplos, agora é a sua vez, tá? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório? Você voltar aí no texto, né? Tem um desenhozinho aí que ele diz os órgãos, ó: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado e o ânus. Quais os órgãos? De novo, 9. Eu estava repetindo a 8. 9. Por que é importante mastigar bem os alimentos? Por que é importante? Né? Para poder os alimentos ser os nutrientes serem mais absorvidos, para facilitar a digestão, né? E qual é o papel dos dentes da digestão do alimento? Mastigar ou triturar os alimentos, né? Deixar eles com os pedacinhos bem pequenos para facilitar na digestão, certo? A cruzadinha aí, órgão que produz o suco gástrico, é quem? O estômago. Tubo que transporta o alimento da boca até o estômago. Cadê o 2? É quem? É o esôfago. Esôfago, dá certinho. 3. Líquido ácido produzido pelo estômago. Suco gástrico. 4. Parte dos alimentos que não são aproveitados pelo organismo e são eliminados. As fezes, né? 4. Fezes. 5. Órgão que mistura os alimentos triturados pelos dentes e umedecido pela saliva. Boca. 5. Cadê? Não é boca não. Órgão que mistura os alimentos triturados pelos dentes e umedecido pela saliva. Isso. E são quantas letras? Qual é o 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vixe Maria. Estômago não, só são 6. Ó, vamos lá, repetindo aí, ó, de um por um, ó. Órgão que produz o suco gástrico, estômago. 2. Tubo que transporta o alimento da boca até o estômago, esôfago. Líquido ácido produzido pelo estômago, suco gástrico.
4. Parte dos alimentos que não são aproveitados pelo organismo e são eliminados. Fezes. Órgão que mistura os alimentos triturados pelos dentes e umedecidos pela saliva. Língua. Líquido produzido pelas glândulas salivares que umedece e digere parcialmente o alimento na boca. Saliva. Órgão onde se inicia o processo de digestão. Boca. Órgão que elimina os restos da digestão. Ânus. Órgão que produz a bile. Fígado. Órgão onde os alimentos recebem o suco pancreático, a bile e o suco entérico. Intestino delgado, certo? Então, bem direitinho aí, tá? Resuminho aí da nossa aula sobre o intestino, sobre o sistema digestório e a digestão, tá? Então, beijinhos e até a próxima aula.